Minas Gerais, Uribe, o governador Romeu Zema botou 30 pontos de vantagem, não é? Em relação ao segundo colocado, Alexandre Calil. E a possibilidade hoje, um mês da eleição, de acabar no primeiro turno é concreta, real. Se esse cenário se prolongar até o dia 2 de outubro e Zema eventualmente liquidar a fatura no primeiro turno, a gente vai ter um segundo turno em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. Tem aquela história, quem ganha em Minas ganha a eleição, quem perde em Minas nunca ganha eleição em nível nacional. Uma eleição diferente, porque nem o Lula e nem o Bolsonaro, se forem ao segundo turno, vão ter palanque local para subir, a não ser que Romeu Zema, já reeleito, queira participar da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que é muito pouco provável cá entre nós, né? Romeu Zema não é inocente, né, Colombo? Ele sabe que, como governador, ele vai ter de negociar, sobretudo em relação ao quadro fiscal de Minas Gerais, que não é um dos mais favoráveis, com o futuro presidente da República. Então, e nos bastidores, ele já indicou que deve se manter neutro numa disputa do segundo turno, o que o bolsonarismo lamenta muito, porque Jair Bolsonaro está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais e ele esperava que, pelo menos, caso houvesse um segundo turno e caso haja um segundo turno, Zema seria obrigado a apoiá-lo, já que Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, o apoiaria. A pesquisa mostra um cenário positivo, como nós dissemos, no Sudeste. Baixou de 12 para 6 a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, mas mostrou um cenário preocupante em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 2018, o que garantiu a vantagem de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad foram justamente esses dois estados. E hoje tem uma certa dificuldade de Jair Bolsonaro, nessa altura do campeonato, para conseguir passar Luiz Inácio Lula da Silva. O Leandro Rezende trouxe o quadro do Rio de Janeiro e realmente o PT tem essa preocupação de que no Rio de Janeiro, Cláudio Castro tem avançado na Baixada Fluminense e no interior do estado, onde você tem o eleitorado evangélico, e isso pode dar força e tração para Jair Bolsonaro. Minas Gerais é o grande problema. Você teve lá as oscilações, uma diferença pouca entre os dois candidatos. Passou de 20 para 17 a diferença de Luiz Inácio Lula da Silva para Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro não tem conseguido tração em Minas Gerais e ele precisa para conseguir vencer as eleições este ano. É por isso que no Palácio do Planalto hoje de manhã já se tinha a tentativa de um esboço de novas agendas de Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Primeiro, em uma tentativa de tentar se aproximar de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, tentar dar tração e fôlego para Carlos Viana. Carlos Viana, senador do PL, candidato em Minas Gerais. Ele apareceu com 4% das intenções de voto, ou seja, a candidatura dele não alavancou. E Jair Bolsonaro precisa que alavanque e que ele pegue votos de Romeu Zema para que tenha um palanque no segundo turno. São Paulo, Palácio Planalto obviamente comemorou, mas aí há uma avaliação de que você mesmo sempre lembra disso, Rafael Colombo, de que o PT só venceu em São Paulo em 2002. No restante das eleições, sempre a oposição PSDB e Jair Bolsonaro venceram em São Paulo. É claro, é importante ter São Paulo. A gente está falando do maior colégio eleitoral do país, mas não é obrigatoriamente necessário para vencer a eleição presidencial, já que a gente tem provas de eleições passadas. Então o PT quer eleger Fernando Haddad, vê com preocupação o crescimento de Tarcísio Freitas nesse cenário, mas considera que, neste momento, é importante manter algum tipo de vantagem em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, em vez de São Paulo. Basília, acho que acalmamos o homem, hein? Esse aqui nem chazinho, né, de camomila. Isso é uma farsa, esse sorriso. Esse menino é muito nervoso nos bastidores. Brincadeira, não. E aí, Basília, o que é que você tem para destacar para a gente, hein? Olha, a gente vê pela característica do eleitorado em Minas Gerais, quem está com o Zema, as pessoas que recebem aí entre 5 a 10 salários mínimos, um eleitorado mais instruído. Então, se o presidente Jair Bolsonaro quiser colher votos ali em Minas, vai ter que focar nesse eleitorado que já se convenceu que vai votar em Zema para o governo local. Então, essa dobradinha, Palácio do Planalto e Minas Gerais, a gente já destacou aqui, ocorre quando o assunto é recuperação fiscal. Minas precisa do governo federal para poder avançar no pacote, né, no programa de recuperação fiscal, na renegociação de dívidas com a União. Isso nos bastidores das eleições já está acontecendo em reuniões entre os técnicos de Minas e os técnicos aqui do Ministério da Economia. Até recentemente houve um encontro de Zema com o presidente Jair Bolsonaro. No aspecto político, Zema, que é do Novo, tomou como estratégia de sua campanha
campanha se distanciar dessa polarização, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Agora, os bolsonaristas estão tentando trazer Zema para mais perto, ainda que o candidato bolsonarista lá seja Carlos Viana, o senador que veste mesmo a camisa do governo de Jair Bolsonaro. Na prática, é um aliado que não está dando votos. Ele é pouco percebido pelas pesquisas eleitorais em Minas, que quase sempre ficam ali entre Zema e Calil. Quase sempre não, sempre. Não conseguiram ver este candidato bolsonarista ao governo mineiro. Então, por mais que o presidente Jair Bolsonaro esteja fazendo campanha na prática, no palanque de Carlos Viana, a proximidade dele com Zema é que pode atrair o eleitorado mineiro. E a importância de Minas. A gente é meio repetitivo ao falar isso, mas é a tática. É o fiel da balança. Em todas as campanhas eleitorais foi assim. O candidato que vence Minas, vence nacionalmente. Hoje esse candidato é Lula, não é Bolsonaro. Então é claro que isso incomoda o Palácio do Planalto. Então, todas as cartas estão sendo colocadas aí à mesa para que ele possa crescer entre os mineiros. Então, se os mineiros, aqueles de classe média, os mais instruídos, estão com o Zema, este vai ser o objeto, o foco da campanha bolsonarista ali em Minas Gerais, para que o eleitorado mineiro que está com o Zema também consiga associar as bandeiras de Jair Bolsonaro em Minas Gerais. E como o Uribe falou, eu também conversei mais cedo com alguns auxiliares de campanha, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e eles disseram que vão ter mais agendas, visitas dos principais presidenciáveis lá do território mineiro. Ainda que, no caso de Lula, tenha uma dificuldade que é a voz. O próprio ex-presidente ontem disse que melhor seria ficar um mês sem falar, sendo que as pesquisas mostram que a gente poderá ter pelo menos 2 meses ainda de campanha eleitoral se essas eleições só se encerrarem mesmo em segundo turno. Então ele precisará de muito mais esforço e energia nessa corrida à presidência da República. Parecia o favorito, né, o favoritaço a ganhar o Palácio do Planalto. Em outras pesquisas já esteve melhor do que agora. Não ganha em primeiro turno, mas o eleitorado diz que em segundo turno quem vence é Lula. Ou seja, precisará de mais esforço. Conversando com aliados de primeira ordem de Lula, o que eles dizem, de uma maneira muito consciente: ninguém nunca disse que seria uma eleição fácil. Pode sim. Vai lá, Thaís. Minas tem uma situação entre os estados bastante delicada do ponto de vista das suas contas públicas. Desde 2018, o estado parou de pagar as parcelas da dívida com a União por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Tinha passado alguns, se não me engano, chegou a 2 anos de atrasos, tanto no pagamento do salário dos servidores até aposentadorias, uma situação que o Rio de Janeiro também experimentou. E Minas, portanto, tem um saldo bilionário para negociar com a União, agora que foi aceito e teve a adesão aprovada a um regime de recuperação fiscal que é organizado e comandado pela economia, pelo governo federal, para que o Estado apresente alguma forma de recuperar o equilíbrio das suas contas. Além disso, o Romeu Zema acabou de comprar uma outra briga, e aí sim com o governo Bolsonaro, porque foi ao STF, teve de Gilmar Mendes uma decisão para que a União faça a compensação do que o Estado já perder com a arrecadação de ICMS. Então, tem 2 brigas aí de equilíbrio e que o governador, mesmo reeleito, vai ter que enfrentar, que uma vai ter que apresentar uma reestruturação das suas contas para não acabar sendo prejudicado e entrar num desarranjo novamente. E o outro vai ter que enfrentar a fúria do governo federal, que vai ter que passar a pagar a partir de agora, segundo determinação do STF, aquilo que Minas Gerais e outros estados, são 6 ou 7 estados, se não me engano, que já têm essa decisão do STF para já passarem a receber as perdas da arrecadação com o ICMS. Pois é, mas nesse momento ele tem força eleitoral para fazer isso, né? Porque total. Se alguém precisa de alguém lá, é o Bolsonaro que precisa do Zema. Cofres e não cheios, o Zema exato. que precisa do Bolsonaro do ponto de vista eleitoral, né, Muriel?